Boa tarde, pessoal, tudo em paz? Espero que vocês estejam bem. Vim aqui para a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre essa situação toda que a gente está vivendo, sobre o que está acontecendo aí com a questão do Covid, né? E meu propósito aqui é tentar dar algumas informações aí um pouquinho mais atualizadas do que a gente tem de momento. Tem muito tumulto, né, principalmente sobre informação verdadeira, sobre informação do que realmente a gente precisa ter em mãos, do que é útil, do que não é útil. Então eu tentei fazer aqui alguma coisa um pouquinho mais resumida para poder dar uma orientada no que a gente pode realmente prestar mais atenção, né? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. A gente está chegando na metade de maio, hoje aí dia 13, então já é um momento que a temperatura começa a mudar bastante e a gente vai começar a ter alguns complicadores já a partir de agora, por causa da questão da temperatura que vai começar a variar demais, a amplitude térmica vai começar a mudar muito e a gente está se aproximando muito aí da questão do frio propriamente dito, aí do inverno, que vai trazer uma confluência de situações que se relacionam a essas síndromes gripais, né? Que vai trazer junto H1N1, todas as situações gripais causadas pelo vírus influenza, né? Que vai se misturar aí com a questão do Covid. Então vai ficar bastante complexo aí tanto para quem trata quanto para quem está se submetendo aos sintomas de saber exatamente como lidar com isso, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Só para a gente dar uma atualizada como está a situação nesse exato momento, estou com o site aberto aqui do John Hopkins, né? Então ele dá uma atualizada para a gente nesse exato momento como é que está a situação no mundo, né? Então agora, são 4 horas da tarde, dia 13 de maio, temos aí total de casos confirmados no mundo, 4.315.000 confirmados no mundo. Número de mortes, 294 mil mortes confirmadas no mundo, né? Situação no Brasil. Nesse exato momento, o Brasil com 180 mil casos confirmados, pouquinho mais de 180 mil casos confirmados, e pouquinho mais de 12.600 mortes também já definidas. Então, nesse momento, o Brasil ocupa aí a quinta posição no mundo em relação a casos confirmados. Nós temos aí até agora, de acordo com o John Hopkins, 197 países no mundo que tem casos de Covid. Desses 197, o Brasil ocupa agora a quinta posição. Só está atrás dos Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Espanha e Itália. Então esse é o cenário do mundo, né? A grande questão que a gente debate, a gente discute, é o fato da gente ter pouco conhecimento sobre esse vírus, né? Então é como se a gente tivesse que construir um carro e andar nele ao mesmo tempo. A coisa tem que ser simultânea e daí a dificuldade. O que se já conseguiu, mediante todas as avaliações que foram feitas até nos outros países, saber que mais ou menos 80% dos casos confirmados são mais leves, aqueles casos que não geram tanta repercussão. 20% são casos mais complexos, e quando a gente fala de repercussão, o que principalmente a gente tem que se ater é a questão de ordem respiratória. É isso que vai gerar o patamar e o padrão de gravidade, né? Desses casos mais graves, 1 a cada 20 casos vai precisar de um tratamento mais intensivo. Então esse é o panorama mais genérico que a gente tem. O que a gente sabe até agora é que o período de incubação desse vírus ele é muito variável, ele tem um lastro muito amplo, é de 1 a 14 dias. Então o que é o período de incubação? É aquele espaço de tempo que transcorre entre você ter o contato com o vírus até você começar a manifestar algum sintoma.
Então ele pode ser de 1 dia até 14 dias, né? Então é esse período que é o chamado período de incubação. E quando a gente se preocupa com esses 20% de casos mais graves, é como eu disse, o principal parâmetro que a gente vai usar é a parte respiratória, é a falta de ar, né? Então, desses casos, de 1 a cada 20 vão precisar de uma internação, e o período médio de internação desses pacientes até agora, que a gente tem conseguido avaliar, fica ali por volta de entre 4 e 8 dias, com necessidade de internação, para poder a gente definir como um indivíduo recuperado. Esse termo recuperado talvez ele seja o melhor termo para ser usado, né? Porque não dá para dizer, não dá para se usar o parâmetro de cura exatamente. Então, porque a gente não tem critério de cura de forma laboratorial, a gente não tem um parâmetro de cura radiológico definido, até porque ainda nesses indivíduos que são mais graves, principalmente os mais graves, acaba se tendo ali algum tipo de sequela que pode se perpetuar por um determinado tempo e que a gente não vai poder definir aquele indivíduo como curado, e sim como recuperado, aquele indivíduo que sai daquela condição crítica e que perde a possibilidade, ele perde aquela situação, ele sai daquela situação de maior vulnerabilidade, né? Agora, qual é o tempo exatamente que cada um de nós ou que cada paciente vai levar para poder chegar nesse patamar de recuperação, para a gente definir como um indivíduo recuperado? Quanto tempo leva isso, se a gente considerar aquele período de evolução? Isso vai depender muito do tipo de paciente, vai depender das comorbidades de cada um. Então a comorbidade é tudo aquilo que a gente já bateu na tecla bastante vezes aqui, é o que a gente já conseguiu definir, que são aqueles fatores de risco mais importantes, né? Que são os indivíduos hipertensos graves, aqueles indivíduos diabéticos, indivíduos que têm uma imunidade diminuída por qualquer situação, que fazem uso, que lançam mão aí de necessidade de quimioterapia por tratar algum tipo de tumor, aqueles indivíduos que usam corticoides de longo prazo para tratar alguma doença reumatológica, as gestantes, né? Então tudo depende muito da comorbidade. Se tem uma comorbidade só, se tem mais de uma, então esse tempo de recuperação ele é variável por causa disso. Então o padrão de gravidade também muda a depender desse tipo da comorbidade que cada indivíduo tenha, né? Então, como eu disse, não existe um teste que a gente vai fazer para definir se aquele indivíduo está livre da doença ou não. Não existe um exame laboratorial ou mesmo um exame de imagem que vai definir. Então, o critério que é usado hoje, depois que o paciente ficou internado ali entre 1 semana, 10 dias mais ou menos, o padrão de recuperação é melhora clínica. É isso que é considerado. O padrão respiratório melhorado, aquele complicador respiratório regredido, e tudo isso sendo avaliado no dia a dia com parâmetros clínicos de oxigenação, capacidade respiratória, frequência respiratória, ausência de febre, indivíduo que não tenha mais critério de pneumonia mesmo, com temperatura controlada, pelo menos aí durante uns 3 dias consecutivos. Isso tudo vai gerar o padrão de melhora clínica para a gente definir que esse indivíduo está recuperado. E aquelas questões que são duvidosas mesmo, que não tem resposta, né? Então não há em nenhum lugar do mundo, em nenhum centro, que vai definir um padrão, por exemplo, da gente poder responder. Por exemplo, uma vez que o indivíduo ele esteja desprovido dos sintomas, já não tenha mais sintoma nenhum, existe aí ainda a possibilidade de transmissão, né? Será que existe essa possibilidade de transmissão ainda ou não, a partir do momento em que ele não tenha mais sintoma? Dificilmente a gente consegue responder isso de forma taxativa, né? Não dá para saber exatamente. Outro detalhe, a partir do momento que esse indivíduo tenha essa recuperação clínica, ele está absolutamente imunizado, né?
ele perde totalmente a possibilidade de ser reinfectado ou de desenvolver a doença novamente? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Ele não vai ter novamente a doença. Mas a gente conseguir responder isso de uma forma taxativa, com absoluta convicção, também não é possível. A gente vai conseguir determinar a presença de anticorpos nesse indivíduo a partir do momento que a gente faz as sorologias, né? Então aí, depois de 10, 14 dias, fazendo o exame de sangue, a gente consegue identificar a presença de anticorpos através de algumas imunoglobulinas que se chamam. A gente consegue definir ali a presença já de anticorpos que define que já houve contato ali atrás, né? Esse é um parâmetro, mas é a única forma que tem da gente poder ter um controle. Agora, a convicção de que esse indivíduo não vai contrair novamente a doença, ou que não existe nenhuma possibilidade de transmissibilidade a partir do momento que não exista sintoma, isso não há como ser convicto, não existe essa possibilidade. Agora, a grande preocupação que existe no momento qual que é o critério para a gente procurar ajuda, né? A partir do momento que você começa a ter febre, você começa a ter coriza, você começa a ter tosse com um pouco de falta de ar, isso pode ser a infecção pelo Covid, pode ser uma gripe comum. Esse que é o grande problema. A partir de agora a gente vai entrar num momento de grande confusão, né? Porque a gente vai ter todo um cenário dos resfriados comuns aí causado por uma infinidade de vírus, os rinovírus, os adenovírus, existem as síndromes gripais causadas pela influenza A, pela influenza B. Esses dois grupos a gente consegue ter vacina, então quando a gente insiste de que o pessoal seja vacinado agora nessa época, justamente para isso, para ter a cobertura do influenza A, que é o H1N1 e o H3N2, e ter a cobertura do influenza B, que tem dois tipos também. Então, sendo vacinado depois de mais ou menos 15 a 20 dias, você já tem a imunidade. Então isso já é um facilitador para quem vai tratar, e você também já consegue se proteger, então você já diminui esse espectro de contaminação. Então vai ficar muito difícil a gente poder definir qual que é o momento exato para você procurar uma ajuda. Será que dá para esperar? A parte respiratória a gente consegue definir como leve, até que horas, até que momento, porque a partir de um certo momento a evolução da piora da parte respiratória ela pode ser muito rápida, né? A depender da comorbidade que o indivíduo tenha, isso vai definir o padrão de gravidade desse indivíduo para ele ficar internado, e até mesmo critérios para que ele precise de uma unidade de terapia intensiva e necessidade de ser submetido a uma intubação orotraqueal e submetido a uma ventilação mecânica. Aí são casos muito mais complicados de você reverter, né? Então, basicamente hoje, o que se tem? O vírus ele vai gerar um grande processo inflamatório. É isso que se sabe. Isso não se tem dúvida, né? Então, por que isso acontece? A partir do momento que a gente é infectado, o nosso sistema imunológico ele não consegue ter uma absoluta precisão do que está acontecendo. Então, ele vai desencadear uma resposta àquele inimigo que está entrando no nosso organismo, só que ao mesmo tempo essa resposta inflamatória, essa defesa que o sistema imunológico gera, cria uma resposta inflamatória para tecidos bons também. E essa é a grande complicação. Principalmente na parte pulmonar, um processo inflamatório pulmonar ele vai gerar, num primeiro momento, uma predisposição maior a um quadro de uma infecção específica, que vai ser uma pneumonia viral, né? Num segundo momento, ele vai criar esse processo inflamatório mais intenso, gera um espessamento, gera uma maior, um edema, um inchaço naquelas paredes fininhas daquelas estruturas que fazem as trocas gasosas no pulmão. Isso faz com que aquela oxigenação, aquela troca de oxigênio do pulmão para o sangue, seja muito comprometida.
Então o sangue, o oxigênio, ele começa a ter dificuldade de transitar entre o espaço interno do pulmão para o sangue. E é daí que vem a falta de ar. Além disso, esse processo inflamatório mais intenso, ele acaba gerando ali uma exposição de terminações de pequenos nervos que tem nessa parte do pulmão, e ele vai ser muito exposto e vai ser muito irritado. Isso gera a tosse, essa tosse contínua, essa tosse seca. Então daí vem a tosse com a falta de ar. Isso é um processo que pode ser progressivo, né? Então, o que se tem de medicamento para a gente lançar? Até agora se questionou muito e se tinha na mão o uso da cloroquina, porque a cloroquina, a finalidade dela seria controlar a replicação e a quantidade de vírus circulante. Isso, em tese, diminuiria a possibilidade de que as respostas inflamatórias e o próprio risco de pneumonia acontecesse. Então a cloroquina seria para isso, mas tem aí um trabalho científico muito importante que foi publicado agora dia 7 de maio, numa revista de alta credibilidade, no New England, onde foi feito um trabalho com quase 1.500 pacientes em Nova York, dividido em 2 grupos, um grupo que usou cloroquina, um grupo que não usou cloroquina, e o principal pretexto desse trabalho foi saber se o uso da cloroquina interferiria na possibilidade ou na necessidade desses indivíduos serem intubados e até mesmo na mortalidade. Nesse trabalho, a conclusão que se chegou é que o uso da cloroquina não interfere em nenhuma das duas coisas. Não interferiu nem na necessidade de intubação e nem na implicância da mortalidade. Foi igual para quem não usou. Então é uma coisa que ainda carece de um estudo mais de longo prazo, de mais comparação, mas já fica aí um alerta de que a cloroquina também já não é aquela salvação da pátria que a gente estava, num primeiro momento, até lançando mão aí de achar que isso podia ser uma coisa alentadora, o que não é, né? Uma outra coisa importante de se saber é que, numa das fases de evolução, é que existe uma alteração de coagulação que começa a acontecer, uma coagulação intravascular, que gera a formação de microcoágulos. Esses microcoágulos também vão impactar nessa troca de oxigênio dentro do pulmão e vai gerar também um problema maior para essa capacidade de troca gasosa e vai implicar, vai ajudar a piorar também o nosso padrão respiratório, que pode gerar a necessidade de indivíduo usar uma terapia intensiva, até mesmo com um suporte de ventilação mecânica. E uma das coisas que tem sido feitas hoje é o uso já de anticoagulante nesse paciente mais grave, assim, que é internado em unidade de terapia intensiva. E por fim, uma coisa que talvez seja ainda, talvez comece a apresentar um momento de se usar, que até agora existe muita restrição ao uso, são alguns corticoides, né? Porque num primeiro momento se tem a ideia aí de que o corticoide ele aumenta muito a replicação viral, aumenta a quantidade de vírus circulante, e isso não seria uma coisa adequada para se usar. Só que no entanto existe um debate, existe uma ideia de que não importa muito a presença em grande quantidade do vírus, e sim a repercussão. E o uso do corticoide faria exatamente esse tipo de controle. Ele conseguiria fazer um controle e uma restrição desse processo inflamatório, principalmente nos casos mais graves, aqueles indivíduos que já estão num processo mais avançado. A regressão desse processo inflamatório seria bastante significativa a partir do momento que você lança a mão do uso do corticoide. Então isso é uma coisa interessante de se pensar e talvez em alguns lugares a coisa já começa a ser usada. E aí vem o segundo debate, que já se começa a pensar na necessidade de a gente começar a atuar numa fase mais precoce. Não esperar essa parte respiratória ter uma piora para você poder intervir. A dúvida e de repente o raciocínio será que se de repente começar a haver uma abordagem
mais precoce de uso de corticoides numa fase inicial, de um quadro respiratório mais leve, já se não se consegue reverter esse quadro e diminui a possibilidade desse paciente evoluir, precisar de um suporte mais avançado adiante. Então isso é uma coisa que existe algumas respostas já boas em alguns locais mais isolados, mas é uma coisa que dá para se lançar a mão aí com uma certa reserva e selecionando o caso e principalmente conseguindo ter um controle mais de perto de paciente, onde a gente consiga ter o contato, né? Em relação aos complicadores, os principais órgãos alvo da infecção pelo coronavírus, o mais impactante, sem dúvida alguma, é o pulmão, por tudo isso que eu acabei de falar, mas ainda existe aí um impacto grande que acontece principalmente pelo distúrbio de coagulação, alguns fenômenos que podem acontecer na parte cardíaca, fenômenos que desencadeiam uma miocardite, que pode gerar uma insuficiência cardíaca também. Alguns quadros de encefalite, processos inflamatórios cerebrais também, que pode culminar com quadros de crises convulsivas, de epilepsia refratária. E também em alguns casos em menos incidência, mas também o comprometimento renal, que em casos mais graves pode culminar aí com uma insuficiência renal, que em algumas situações pode levar ao indivíduo precisar de uma diálise, às vezes até em momentos mais críticos, pelo menos em fase de terapia intensiva. Agora, o que é importante a gente ter então em mente nesse momento que a gente está vivendo? Então, primeiro, a gente ter a convicção da necessidade de fazer imunização para o H1N1. O H1N1 está aí, é uma realidade nossa já de anos, né? Que é uma das cepas do influenza. Então, como eu disse agora há pouco, o influenza a gente tem o tipo A e o tipo B, né? O tipo A é onde está o HN1 junto com o H3N2. E o tipo B são mais dois vírus, mais duas cepas, né, chamadas Yamagata e chamada Vitória. Então a gente tem as vacinas. Quando a gente toma a trivalente, a gente pega as duas cepas do influenza A e uma cepa do influenza B. Se a gente toma a tetravalente, a gente toma as duas, todas as cepas, as duas do A e as duas do B, fica totalmente protegido. A gente tira esse risco dessa fase que a gente vai passar agora. Então, e lembrar de tomar a vacina o quanto antes, porque leva de 2 a 3 semanas para a gente criar os anticorpos e para a gente estar protegido. Então não é uma coisa rápida. Então se a gente tomar essa vacina hoje, dia 13 de maio, a gente vai estar imunizado propriamente dito entre a última semana de maio e a primeira de junho. Então a gente vai estar numa confluência de sintoma com Covid e com todas as outras síndromes gripais. Daí a importância de se imunizar. Questão de tratamento não muda muito. Questão de sintoma, o que a gente está fazendo hoje então? Sintomas, como é que você vai diferenciar? A peculiaridade que existe aí para a parte do influenza é que geralmente tem uma febre mais alta e atrelada a um início mais agudo. O início é muito mais abrupto, né? Tem uma coriza em maior quantidade também, o influenza, quando comparado com o Covid. A temperatura geralmente ela é mais elevada que o Covid, porque tem muitos casos de Covid que até nem tem temperatura. Você faz uma somatória de outros sintomas, né, que aparece a coriza, falta de ar, uma dor no corpo muito grande, um cansaço extremo, tosse com falta de ar, e alguns casos diarreia, que tem acontecido bastante também. Agora a influenza não, a influenza ele começa muito mais rápido e tem uma temperatura mais elevada e tem mais coriza, né? E o impacto respiratório ele é menor. Então isso a gente consegue diferenciar um pouco, mais ou menos por aí. Só que no atendimento inicial, até para aqueles casos em que existe a dificuldade de se fazer os testes, e isso acontece na maioria dos locais, pouquíssimos lugares se tem aí a possibilidade de lançar a mão, de fazer o teste tanto para o influenza quanto para o coronavírus, o que se faz então? A medida é tentar fechar o cerco. Se começa usando antibiótico já naquela fase de suspeita do Covid, ou você usa a azitromicina ou a claritromicina, e já associa
o uso do Tamiflu, que é o Oseltamivir, que é específico para o influenza. Naqueles lugares em que você consegue fazer o teste do influenza, ali pelo segundo ou terceiro dia, se não tem a confirmação do influenza, suspende o Tamiflu ou Oseltamivir. Se confirma, continua. Se é um local que não tem o teste para fazer, usar os 5 dias de cada um deles. Você vai tratar como se fosse. Isolamento, você vai contar 14 dias a partir do início dos sintomas. Então, aqueles indivíduos que têm todos os sintomas, você não tem condição de fazer o teste, e o indivíduo está circulando, está precisando sair para trabalhar, está precisando sair para qualquer coisa no seu dia a dia, conta o isolamento a partir do dia que começou. Se o indivíduo começou há 3 ou 4 dias com aqueles sintomas, começa o isolamento contando aqueles 3 dias iniciais. Completa 14 dias, com o mínimo de contato possível. A partir dos 14 dias, estando recuperado, não tendo sintoma, estando 3 dias sem temperatura elevada, retoma a vida de forma convencional, de forma normal, e só fazer um monitoramento de temperatura, depois parte respiratória, mas passando esse período mais crítico, provavelmente, como eu disse no início, vai estar recuperado, e aí é monitorar, né? Como eu disse, as sequelas elas podem ficar durante um tempo que a gente ainda não tem controle. A parte respiratória ela pode se prolongar por 30, 40 dias, porque dependendo da gravidade, dependendo da intensidade do processo inflamatório, existe aí um grau de fibrose que fica residual no pulmão, que vai ter necessidade de um aporte de fisioterapia respiratória, para que esse indivíduo consiga recuperar boa parte da função respiratória dele. E há possibilidade sim de que não haja uma recuperação completa da capacidade pulmonar, que fica ali um certo resíduo de perda dessa função pulmonar. Isso é uma coisa real que pode acontecer. Isso só com o passar do tempo e com o acompanhamento que a gente vai poder definir. Então esse é um primeiro cenário, né? Então são algumas informações que eu gostaria de deixar com vocês. Eu fico à disposição aí pelo meu WhatsApp, que eu vou enviar esse vídeo agora. Tem meu Instagram também que eu vou postar, e qualquer dúvida que tiverem, fiquem à vontade para conversar comigo. Na medida do que eu puder e souber, eu tento ajudar da melhor forma possível. E é como eu disse, as informações elas vão aparecendo no dia a dia. Não existe nenhum médico hoje que saiba dar todas as informações com absoluta convicção. Como eu disse, é como se a gente estivesse construindo um carro e tendo que andar nele ao mesmo tempo. Então a gente vai tentando se informar, tentando usar fontes de melhor credibilidade para que a gente possa repassar essas informações da melhor forma possível, né? E um conselho que eu dou, na medida do possível, tentar não se armazenar de informações qualquer que chega via rede social, sempre tentar ver a origem, sempre tentar ver, mesmo que seja médico, quem é o médico, da onde veio esse médico, para que a nossa formação de opinião e a nossa tranquilidade seja sedimentada e baseada no que a gente possa ouvir de melhor nesse cenário que a gente está vivendo. Tá bom? Espero que eu consiga ajudar. O vídeo é um pouco longo, mas é para ir ouvindo com calma, na medida que tenha paciência, e vamos tentar levar isso adiante. Na medida que tiver mais informação, eu vou passando para vocês. Tudo de bom para vocês. Um abraço.